Nós vamos ver o tema de hoje, que é... Você está vendo aí tantas palavras, né, embaralhadas. Eu acho que não tem ninguém com labirintite aqui, né? Porque senão vai desmaiar e ficar tonto, né? Mas dá para entender o destaque em azul, não é? O poder das palavras no mundo à nossa volta. Repitam comigo: o poder das palavras no mundo, diga, à nossa volta. O poder das palavras é a mesma equivalência que o impacto que as palavras podem causar no mundo à sua volta. Eu vou usar a versão NVI hoje porque eu estudei os versículos e a NVI ela encaixa melhor do que a NVT. Então, Provérbios capítulo 18, versículo 21 é o ponto de partida dessa palavra de hoje, dessa palavra de ensino. Glória a Deus. Provérbios 18, versículo 21. E os irmãos não vão embora hoje sem dar um abraço no irmão Francisco. Vejam como ele está tão charmoso, de terno, de gravata. Olha que coroa charmoso aí, irmãos. Esse Francisco é uma bênção. Provérbios 18, versículo 21 diz bem assim: a língua tem poder sobre a vida e o que, amados? E sobre o que? A morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vamos agora ler esse versículo de uma maneira mais clara, né? Seria bem que assim: o poder da vida e da morte estão na língua, ou nas suas próprias palavras. Diga comigo: o poder da vida e da morte, diga, estão em minhas palavras. E ele diz bem assim: os que gostam de usá-la, ou seria, os que fazem bom uso delas, os que a utilizam bem, vão comer do seu fruto. Ou seja, o fruto poderá ser doce, ou o fruto poderá ser o quê? Amargo. O que vai determinar a qualidade do fruto que você mesmo vai comer será as palavras que saírem dos seus lábios. O mundo à sua volta, o seu mundo, ele poderá ser um mundo muito bonito, muito colorido, muito florido, de acordo com aquilo que você vai dizer, com o que você vai criar com as suas palavras, ou pode ser aquele mundo carregado, sombrio, cheio de trevas e tribulação e só de coisa ruim. Tudo vai depender a partir daquilo que os seus lábios liberarem, porque a Bíblia diz que vida e morte estão no poder da língua, no poder da palavra. Diga comigo mais uma vez: há poder em minhas palavras. Então, como introdução, nós precisamos entender e reconhecer que de fato as palavras têm poder. Sim ou não? Sim, esse é até um assunto meio que recorrente aqui na igreja, que a gente, de alguma forma ou outra, a gente está pregando sobre esse assunto aqui na igreja. Então, de fato, nós precisamos reconhecer que as palavras, que as nossas palavras, elas têm poder, principalmente as palavras que saem dos nossos lábios. Ou seja, as palavras têm poder, sim, principalmente as palavras que saem dos nossos lábios. Elas carregam poder e podem impactar de uma forma negativa ou de uma forma o quê? Positiva, o mundo à nossa volta. Os seus filhos, o seu casamento, a sua casa, a sua empresa, os seus negócios, o seu dia, o seu ambiente de trabalho, ele pode ser mudado apenas com as suas palavras. Então as palavras carregam poder e autoridade. Amém? Agora escute bem: já as palavras que as outras pessoas liberam sobre as nossas vidas, elas também têm poder de nos impactar, mas esse poder, ele é relativo e não absoluto. Repitam comigo: as palavras que as outras pessoas dizem
a meu respeito, também tem poder de impactar a minha vida. Diga, de uma maneira relativa e não absoluta. Esse poder não é absoluto. O que as pessoas podem dizer a seu respeito, isso não é absoluto. E eu vou explicar mais à frente na ministração como você deve agir quando as pessoas liberarem palavras negativas sobre você. Quantos querem aprender? Então, durante a ministração, nós vamos explicar melhor todo esse contexto. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, de fato, as palavras têm poder para criar um mundo à nossa volta. Ou um mundo de caos, ou um jardim de bênção. Ou transformar o caos numa bênção, ou transformar a bênção num caos. A Bíblia diz que vida e morte, bênção ou maldição, aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, vai ser a realidade que saírem dos seus lábios. Então, eu acredito que a partir de hoje, você vai vigiar melhor com as palavras que saem dos seus lábios. Amém? E nós vamos crescer com isso. Eu aprendi desde cedo o poder dessa palavra. E eu posso falar aqui mais uma vez também, sem medo de ser censurado pelos meus filhos, pela minha esposa, que eu nunca disse para eles, nunca liberei para eles palavras destrutivas. Eu nunca disse para os meus filhos, vocês são burros, vocês não sabem nada, vocês são incompetentes, vocês vão ter uma vida de derrota. Eu nunca disse. Agora, não quer dizer que em algumas situações eu não pensei. Ou só eu? Você também não pensa, não? Em uma situação de raiva, nunca pensou? Eles pensaram sobre mim também algumas coisas. Não é verdade? A questão não é o que você pensa sobre a pessoa, mas sobre o que você libera sobre ela. Em uma situação de raiva, você pode falar, e eu vou falar também sobre isso, sobre você saber controlar a sua língua, para não destruir o mundo à sua volta. Quantos podem dizer amém? E se alguma vez eu já pisei na bola, a gente já se acertou como família, e todos nós estamos crescendo. Amém, queridos? Então, nós vamos mostrar primeiro sobre a luz, não só de Provérbios 18 e 21, que foi esse que eu mostrei agora, mas também de outras passagens bíblicas, que há de fato um determinado nível de poder sobrenatural sobre as palavras. Repitam comigo: há um determinado nível de poder sobrenatural sobre as palavras. Isso aqui vai totalmente de encontro à ciência, porque a ciência só analisa o quê? Os fatos. Mas nós vamos mostrar pela Bíblia que há um poder de fato sobrenatural sobre as palavras. Há poder de fato nas palavras. Em Marcos capítulo 11, abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ver isso que eu estou respaldando, de que há de fato um poder muito grande, sobrenatural, sobre as palavras. Veja comigo Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14. Diz bem assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Versículo 13 de Marcos 11. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque era tempo de figos. Então ele fez o que, amados? Ele disse para quem? Para a figueira: ninguém mais coma de seu fruto. E todos os seus discípulos ouviram dizer isso. Olhem para cá.
O que é que você acha que talvez os discípulos ou alguém que estivesse mais ali próximo, ao ver Jesus falando para uma figueira, dizendo que ninguém nunca mais coma de você fruto, achavam que Jesus estava ficando o quê? Normal, ou ele estava agindo como alguém anormal? Ou é normal você falar com uma figueira? Eu sei que tem umas pessoas aqui que falam com as plantinhas em casa, não é verdade? Eu sei que tem gente que fala com as plantinhas, fica conversando com as plantinhas, não é? Eu sei, não está doido não, né? É uma terapia, ali ajuda, se ajuda, continue, né? Só não espere que a plantinha fale com você, mas fale com ela, né? Mas fale com ela, continue falando. Mas a questão é que Jesus, ele então fala para aquela figueira, e a Bíblia diz que os discípulos ouviram, ou seja, eles prestaram atenção naquilo. Aí a Bíblia diz agora, mais adiante, no versículo 20 agora, do mesmo capítulo 11, diz que de manhã, ao passarem, eles viram o que, amados? Viram a figueira seca, desde o que? As raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes, o que? Secou. Olhem para aqui. Então isso mostra que Pedro entendeu que aquilo que Jesus falou, ele não falou apenas assim, chateado, né? Que ninguém nunca mais coma fruto de você, essa figueira não presta. Não, agora aqui está revelado que Pedro entendeu que aquelas palavras que Jesus lançou sobre a figueira foram palavras de bênção ou de maldição? De maldição. Então ele entendeu que Jesus havia amaldiçoado aquela figueira, e porque ele amaldiçoou a figueira, ela estava seca desde as raízes. Ele também entendeu que a figueira que estava seca desde as raízes, ela não estava seca, nem tinha tombado no chão, simplesmente que aconteceu durante a noite alguma coisa na natureza. Ele entendeu que a razão da figueira ter secado foi porque Jesus havia o quê? Amaldiçoado. E Jesus não contradisse isso que Pedro afirmou. Se Pedro tivesse dito algo ou entendido algo errado, ele dizia assim: não, Pedro, veja bem, eu não amaldiçoei, a figueira caiu porque à noite soprou um forte vento, teve aí alguma coisa, aconteceu e ela caiu. Não foi bem por isso não, não foi essa a razão. Jesus censurou o que Pedro disse? Não censurou. Então ele validou a afirmação de quem? De Pedro. Então aquilo que Pedro disse faz sentido e é verdade. As palavras carregam poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E agora a resposta de Jesus. Ele disse: tenha fé em Deus. Então ele estava mostrando para Pedro agora que isso que ele fez foi um ato de fé. Mas ele não diz só que foi um ato de fé, ele também diz bem assim, versículo 23, eu lhe asseguro que se alguém disser, aí ele agora retoma para a questão do poder de quê? Da palavra, e diz: eu lhe asseguro que se alguém disser, ele não disse bem assim, eu lhe asseguro se alguém pensar apenas, ele disse se alguém o quê? Disser, porque ele não pensou algo negativo sobre a figueira só, ele pensou, mas ele também falou para aquela figueira. Se alguém disser a este monte, e agora fazendo uso da palavra levante-se, ou seja, mais uma vez falando algo, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá aquilo que diz, aquilo que falar, aquilo que você liberar com as suas palavras é o que vai acontecer. Então diga comigo, as palavras carregam de fato um poder sobrenatural. É claro que aqui tem toda uma simbologia. Não quer dizer por aí que você agora vai sair como um tolo, chegando nas avenidas, chegando nos jardins e falando: eu amaldiçoo essa jaqueira. Né? Vizinha, me dê uma manga. Não dou não, a manga é minha. Eu amaldiçoo sua mangueira.
Ninguém nunca mais vai comer manga dessa mangueira. Não estou falando desse tipo de bobagem, né? De você que é invocado com a planta do vizinho, fica lá amaldiçoando a planta do seu vizinho. Jesus aqui não estava falando literalmente que deveríamos amaldiçoar as coisas, as plantas. Aqui há toda uma simbologia que não é objeto de estudo da palavra de hoje, mas nós estamos focando apenas mostrando que aquela figueira tombou, que ela secou desde a raiz, não foi por causa de nenhuma outra ação, senão por meio das palavras. Então, mais uma vez, entenda em seu coração que há poder nas suas palavras, que as palavras carregam de certo modo um poder sobrenatural. Eu já tive a experiência de orar por um pé de jaca lá no sítio de um amigo meu. Nós viajamos para lá e ele disse que queria derrubar aquele pé de jaqueira porque não dava mais jaca. E eu disse bem assim: você pode me permitir orar por essa jaqueira? Aí ele disse bem assim: mas rapaz, tu vai orar pela jaqueira? Eu falei: vou. Se Jesus amaldiçoou a figueira, ela caiu e morreu. E eu vou abençoar essa jaqueira e ela vai voltar a produzir jaca. Aí ele disse: é mesmo, está na Bíblia isso? Eu falei: está na Bíblia, ele é novo convertido ele. Eu falei: ok. E eu orei, me agarrei com a jaqueira, impus as mãos, abençoei, declarei, falei: tu vai voltar a produzir jaca, vai dar vida novamente. E só estava lá, irmão, aquela coisa seca mesmo, bem fragilizada. Irmãos, um ano depois, eu estava morando aqui dentro da igreja. Esse amigo meu para o carro aqui na porta, abre o porta-malas e disse: veja o que eu trouxe para você. Eu falei: o que? Ele disse: jaca. Eu falei: meu Deus, jaca? Ele disse: é, daquela jaqueira que você orou. Ela voltou a produzir. Diga para o seu irmão, diga assim, diga: há poder nas minhas palavras. Amém? Agora não quer dizer que se você tem uma plantinha em casa, você não vai ficar aguando, regando a planta e orando pela planta, né? Não, então se você tem uma planta, cuide bem, regue a sua planta e não é um extremo, não é? Então nós vamos aprender. Então, irmãos, nós sabemos que pela palavra de Deus, que há registros na Bíblia disso. Nós podemos olhar mesmo que o próprio Deus, na criação, em Gênesis capítulo 1, na criação, por 9 vezes, em tudo relacionado à criação, Deus criou tudo a partir das palavras que saíam dos seus lábios. E diz a Bíblia: e disse Deus, haja luz, e o que, amados? E houve luz. E à medida que Deus ia falando, aquele mundo que antes, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que a terra era sem forma e vazia, ou seja, era um caos. À medida que Deus ia falando, aquele caos ia o quê? Se transformando. Era Deus falando e as coisas, o que, amados? Existindo. Deus não disse bem assim: vamos criar homens primeiro, vamos dar-lhe capacidade de engenharia e tudo mais, e eles criarão as coisas. Não, foi Deus quem falou, e por meio daquilo que Ele falou, Hebreus disse que o mundo que existe natural passou a existir do mundo espiritual, ou seja, era aquilo que Deus ia falando e as coisas iam acontecendo. O mundo, entre aspas, à sua volta, o caos, ia sendo o quê? Transformador. Diga comigo: há poder na palavra. Então Jesus aqui em Marcos 11:23, ele fala mais uma vez, dizendo que aquilo que você disser, há poder nas suas palavras, não só para mudar circunstâncias, bem como para liberar vida ou morte, ou qualquer uma outra coisa no mundo que esteja à sua volta. Em Lucas capítulo 1, nós também encontramos ali o registro do anúncio do nascimento de Jesus. E olhem só, o anúncio do nascimento, a concepção e o próprio nascimento de Jesus, tudo se deu por meio de palavras. Irmãos, você acha que seria normal para Maria, no natural, aceitar e entender que ela ficaria grávida por meio do poder de quem?
do Espírito Santo, sem ter nenhuma relação com José, com nenhum outro homem, mas que uma criança ia ser gerada no seu ventre a partir da palavra que foi liberada por um anjo. E ainda tem pessoas que nos dias de hoje não acreditam no poder das palavras. E desde que o anjo então anunciou, foi plantado nela semente de quê? De vida. Não houve nenhum contato físico, foram apenas palavras carregadas de poder. E Maria disse o quê? Cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Ela creu, ainda que no natural era algo absurdo, entre aspas, ela creu e ela disse: cumpra-se em mim a palavra de Deus. E você duvida de que aquilo que Deus falou com você não vai acontecer com você? Do que Deus falou com sua família, em sua casa, não vai acontecer com você? Porque você está vendo que tem um caos, que tem uma situação difícil, que as coisas estão saindo do controle, que você está passando por uma adversidade e você está achando que esse mundo não vai mudar. Ele pode mudar e vai mudar. Diga: eu creio. Então, dessa forma, nós podemos crer, entender claramente que as palavras carregam um certo nível de poder que pode influenciar e impactar o mundo à nossa volta. Basta você entrar em um ambiente onde há contendas. Basta você entrar em um ambiente onde há agressões verbais. Você percebe na hora que a atmosfera ali é de conflito, sim ou não? Sim. Por que você percebe? A atmosfera muda dentro da casa. Eu já entrei em lugares para fazer aquela visita pastoral surpresa, de quando botar o pé não ver nenhuma panela voando, mas a atmosfera era de contenda, e não demorou muito para a conversa acontecer e o casal assumir que os dois estavam brigando, porque a atmosfera já estava anunciando que era isso que estava acontecendo em uma casa. Reflita sobre qual é a atmosfera que predomina em sua casa, porque o oposto também é o contrário, funciona. Quando você entra em um lugar que tem harmonia, que tem paz, que a atmosfera é carregada de oração, de louvor que toca o dia todo, de canções, de pessoas que falam coisas boas, de pessoas que levantam, você fala: meu Deus, que coisa boa estar aqui, é tão bom estar com você, é tão bom ficar na sua casa, é tão bom conversar, eu sinto uma paz tão grande na sua casa. Quem já sentiu isso? Tanto a paz como a atenção, quem já percebeu? E tudo isso, o que foi que gerou isso? Apenas o quê? As palavras. Então já está provado biblicamente por A mais B, como eu expus aqui, que de fato as palavras carregam uma certa medida de poder que pode influenciar e impactar o mundo à nossa volta. Pergunte para a pessoa ao seu lado: qual é o mundo que você quer? Qual é o mundo que você quer? Eu quero ser feliz, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter saúde, eu quero ter os meus filhos bem, servindo a Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Mas não é isso que eu tenho. Não. Então, eu quero mostrar pela palavra agora que você pode transformar o mundo à sua volta por meio da palavra. Já aprendemos em primeira instância que há poder na palavra. Vamos aprender agora que esse poder na palavra, ele pode impactar o mundo à nossa volta. Salmo capítulo 34, versículo 12.
Todos encontraram? Salmo 34, versículos 12 e 13. Diz bem assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu pergunto aqui, quem de vocês deseja isso? Quem deseja aqui amar, ter prazer na vida e ter dias felizes? Quem deseja? Quem deseja ter o mundo à sua volta feliz? Quem deseja isso? Quem deseja ter bem-estar? Meu Deus, que bom ter paz. Amém? É bom ter paz, é bom ser feliz, é bom viver bem, é bom ter comunhão. Eu quero isso, todos querem. Mas ele agora diz no versículo seguinte: guarde a sua língua de quê? Do mal, e os seus lábios de quê? Da falsidade, ou de falar dolosamente, ou seja, de falar coisas que vai causar o quê? Dano. Então você tem que guardar a sua língua, tem que guardar as suas palavras. Se você não sabe o que dizer em uma determinada situação, é melhor ficar em silêncio. Se você não tem palavras carregadas de fé, também não fale palavras carregadas de dúvida. Se você não tem palavra de esperança, não fale palavra de desesperança. Se você não tem palavra de vida, não fale palavra de morte, porque a neutralidade pode lhe favorecer muito mais do que apenas uma palavra negativa. O que foi que o anjo fez com Zacarias? Deixou ele em silêncio. Por causa de quê? Da sua incredulidade. Porque se ele não ficasse em silêncio, acredite, Isabel poderia abortar João. Ou você acha que não acontece abortos por palavras? De pessoas que rejeitam com palavras, de pessoas que falam coisas com palavras, e isso desencadeia morte no seu próprio corpo. Então o anjo falou o quê? O anjo disse: vai ficar mudo, porque você fez o quê? Porque você duvidou. Então, se o seu marido estiver meio atribulado em casa, fala: amado, fica em silêncio em nome de Jesus, tá? Se você não está crendo, pelo menos fica em silêncio, não me atrapalhe não que eu estou crendo, amém? Então você silencia, porque aí é melhor você ter ele em silêncio do que ao seu lado só o quê? Falando palavras negativas. Quantos podem dizer amém? Provérbios 10, 11. Provérbios 10, versículo 11. A boca do justo é o que, amados? É fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga o que? A violência. Então a boca do justo é fonte de quê? De vida. Então o que deve sair dos nossos lábios são palavras de vida e não palavras de morte. Porque se você falar palavras de morte sobre o seu mundo, é esse mundo que você vai viver. Mas se você falar palavras de vida, mesmo que em sua volta seja um caos, um mundo onde esteja operando a morte, essa morte vai se transformar e vai mudar em vida. Quantos podem dizer amém? Diga: eu creio. Agora nós vamos aprender algumas coisas exatamente sobre a língua em Tiago capítulo 3. Vamos entrar em Tiago capítulo 3 agora. Tiago capítulo 3. Nós podemos extrair desse texto, Tiago 3, versículo 1 ao 12, muitas verdades enriquecedoras a respeito do poder da língua, mas de fato é sobre as palavras, não é a língua em si, o órgão, mas sim a
as palavras. Tiago capítulo 3, versículo 1, nós vamos falando e explicando. Ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, não ocupem esse lugar de mestre, pois vocês sabem que nós os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras, em alguma coisa ou em outra, não é? Mas se alguém não tropeça em que, amados? No falar, tal pessoa, ela é o quê? Ela é perfeita. Essa palavra perfeita, aqui no original, é aquela palavra teleios, que significa o quê? Maduro, completo. Então, aquela pessoa que de fato não tropeça no falar, aquela pessoa que vigia muito bem, que comete muito bem aquilo que vai dizer, que pensa antes de falar, ela é uma pessoa o quê? Madura, completa. Mas aquele que não pensa, aquele que diz bem assim, que até se gaba dizendo: eu falo mesmo, que eu não tenho papo na língua, aí cai naquilo: quem fala o que quer, também ouve o que não quer, né? E a pessoa se gaba disso: eu não tenho papo na língua, eu não tenho controle na minha língua. Não tem controle? Pois deveria ter muito bem. Esse fato de você falar isso está mostrando a sua imaturidade no domínio da sua língua. Não se glorie jamais de dizer uma coisa dessa, se vangloriando. A Bíblia diz que quem age assim, tropeça, não é perfeito, não é maduro, não é aquela perfeição de Deus perfeito, não. É a perfeição no sentido de maturidade. Quantos podem dizer amém? Diga: eu estou crescendo então. E ele diz bem assim, que se alguém não tropeça no falar, é maduro, não perfeito, né, nesse sentido, sendo também capaz de dominar todo o seu quê? Todo o seu corpo, ou toda a sua vida, ou todo o mundo à sua volta, porque você é capaz de dominar as suas palavras. Amém? E ele agora diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos, Alexandre sabe o que é isso agora, que virou o fazendeiro, já começou com um cavalo, né? Então, diz bem assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal como um todo. Quantos aqui já viram realmente? Não é aquele cabresto comum que se coloca no cavalo. O cabresto comum, ele só vai no pescoço, já é para o cavalo que já é adestrado. O cavalo adestrado, ele usa aquele cabresto sim mais simples. Quem aqui sabe como é que é? Agora, o cavalo, quando ele ainda não é adestrado, usa, qual é o nome daquele outro? Cabeçalho, né? Que usa aquele outro, que ele vem com um ferro e coloca na boca do cavalo, e aquilo dói. Então, quando a pessoa quer segurar o cavalo e o cavalo não quer obedecer, ele dá aquela puxada, e por causa da dor, o cavalo faz o quê? Ele se retrai. Dessa maneira, o cavaleiro consegue dominar o quê? O cavalo, não porque ele é já adestrado, mas sim porque ele está sob pressão, que está lhe causando o quê? Dor. Ele aí acaba o quê? Retrocedendo. E tem gente que é assim. Só consegue retrair o seu falar se estiver sob uma condição que lhe cause dor, ou digamos assim, em uma ameaça, né? Eu não vou falar contra o meu chefe, não é? Não pode, né? Não é assim? Você pode falar no trabalho? Você pode chegar no seu setor e falar aquilo que você bem pensa? Aí você faz o quê? Se segura, porque não pode falar para o seu chefe. Porque se você falar, está como um animalzinho aqui, vai lhe causar o quê? Dor. Mas em casa, não tem o quê? Não tem controle. Em casa solta mesmo. Porque ali não lhe causa o quê? Dor. Mas também ali mostra a sua real natureza, de que você ainda não consegue dominar. Quantos estão aprendendo alguma coisa? Diga: eu quero dominar
refrear a minha língua. Diga, se eu controlo ela, tudo vai ser bênção na minha vida. E ele agora dá outro exemplo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade de quem? Do piloto. Então é o piloto quem determina a direção do navio. Se o piloto quer levar o navio para a direita, ele vai mexer no controle do leme, no timão, se não me engano o nome. E aí então o leme lá vai mudar o quê? Aquela peça tão pequena lá embaixo tão pequena o leme, lá embaixo tão pequeno, muda a direção. E aquele navio gigantesco começa o quê? A mudar de rumo, por causa de um pequeno leme. É capaz de mudar a direção e o curso de um navio. Diga, a mesma coisa é a minha língua e as palavras que saem dos meus lábios. Diga, ela pode mudar drasticamente o mundo à minha volta. As coisas podem estar indo bem, e se você não tiver uma boa atitude, não falar coisas boas, aquilo que está bom pode arruinar. E aquilo que já está ruim, se você também não souber controlar e falar a coisa correta, o que já está ruim pode ficar o quê? Pior. Eu já vi muitas situações assim, que a pessoa já estava numa situação ruim, mas porque não refreou a sua língua, acabou tornando aquilo que já estava ruim em algo pior. Diga, mas eu quero um mundo maravilhoso. E qual é o caminho para esse mundo maravilhoso? Dominar o seu falar. Continuando. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples o quê? Fagulha, não é assim? Apenas um tasquinho assim de fagulha pode o quê? Incendiar um bosque, uma mata, uma região, destruir, por causa de apenas uma pequena faísca. Dentro de casa é assim às vezes, né? É apenas uma palavra certa, mas dita na hora errada, ou na hora certa, mas de maneira errada. Aí tudo que estava bem, de repente dá aquela o quê? Guinada, incendiada, e aí misericórdia, o pau rola. E muitas vezes briga de família, e geralmente é assim, é igual a briga de macaco bugio. Macacos têm várias espécies. Uma espécie de macaco chamado bugio. E sabe como é que o macaco bugio briga? Ele não briga com o outro macaco fisicamente, batendo um no outro. Eles brigam, os macacos, jogando lixo um no outro. Eles jogam resto de comida, casca de banana, o que tiver perto ali, eles começam a atacar no outro. E muitas vezes a briga de família é assim. Ninguém agride ninguém fisicamente, mas destrói o outro com palavras, com lixo do passado. Pá, só levantando, pá, não fica embaixo não, pá, você naquele dia, naquele ano, em 1932, naquela época, mas já foi perdoado, perdoei, mas não esqueci.
Aí pronto, aí volta, aí revira, e só lixo para lá, lixo para cá. Às vezes uma coisa tão pequena que acendeu, foi um estopim, e o diabo destruiu a paz naquela família. O mundo à sua volta, é você quem determina pelas palavras que saem dos seus lábios. Poderia vir um amém? Pode falar amém, pode usar a língua para isso que é bom. O gato comeu não, né? Como diz a história. Vamos lá. Versículo 7: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido dominados pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Diga, ninguém consegue controlar. Diga, entre aspas. Por que entre aspas? Ninguém no velho homem. Mas o novo homem, aquele que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, que tem um dos frutos, que é o domínio próprio, consegue sim dominar a sua língua. Amém? E ele diz agora: com a língua bendizemos o Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos quem? Os homens, feitos semelhança de quem? De Deus. Aqui ele está mostrando agora a falta de coerência das pessoas. Ele está mostrando como as pessoas agem de uma maneira incoerente. Como uma pessoa que louva a Deus, que bendiz o Senhor, que está tão feliz porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ah não, Deus na minha vida é Deus e mais ninguém. Deus. Agora fulano não presta não. Ali é uma vagabunda. Ali é uma safada, ali é um safado, ali é um canalha, ali não vale um conto, ali é um miserável. Eu não mato porque eu sou crente. Ou você nunca viu isso? Já. Eu não mato porque eu sou crente, mas se eu me desviar, e encontrar com essa pessoa desviada, eu não me respondo por mim mesmo, né? Falta de quê? De coerência. Mas na igreja é uma bênção. Eu já contei um testemunho de uma pessoa que foi da nossa igreja. O homem ficou em casa, ele trabalhava, pegava 5 da manhã, e não era Uber não, viu? Nessa era outro trabalho, pegava 5 da manhã, cedinho, trabalho pesado, no dia anterior à noite, no domingo, ele cansado, não quis vir para a igreja, normal, o cara estava moído, depois de trabalhar na sexta, no sábado, domingo de manhã, e ele disse para a esposa: não vou para o culto, hoje estou cansado. Quem quer Deus quer, quem não quer, né? Quem não vai pelo amor é pela dor. Já deixou o cara já sob sentença, né? Aí ela veio para a igreja, adorou a Deus aqui, que foi uma bênção. Era no outro prédio ainda. Se ele ficar aí, quem é? Eu conheço, pastor. Os curiosos. Vou falar disso sobre a curiosidade também, sobre os ouvidos, né? Aí, terminou o culto, ela chegou em casa. Ele estava deitado, vendo o jogo do Flamengo. Nessa época o Flamengo perdia muito. Aí ele estava lá vendo o jogo do Flamengo, já meio desanimado. Aí ela entrou em casa. Aí quando ela entrou, para ir para a igreja estava cansado. Para ficar vendo o jogo do Flamengo, está aí vendo o jogo do Flamengo. Aí ele disse: eu descansei vendo televisão. Você pode fazer o cuscuz? Ainda quer comer? Quer que vá para a cozinha fazer comida? Um miserável desse que nem levanta, não tem nem... Aí ele parou assim e disse: ei, escuta uma coisa. Você está vindo da igreja do inferno. Não é possível você estar vindo da igreja, não é possível. Porque eu estou bem, eu estou em paz aqui, eu não estou condenado não, porque eu não fui para a igreja hoje. Eu estou bem. Ok, eu vou para o quarto, boa noite, viu? Ela ficou lá resmungando. Eu soube disso porque depois, em aconselhamento, tive que lidar com a situação.
Mas isso é falta de quê, irmãos? De coerência. E os cristãos, às vezes, eles agem, têm atitudes que não condiz com aquilo que nós somos. E pode dar que vocês não estão tendo coerência. Como é que vocês usam a língua para abençoar, para exaltar, para bendizer o Senhor, e ao mesmo tempo você usa para poder falar isso do ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus? Você pode não gostar de uma pessoa, tem todo o direito. Nós não somos obrigados a gostar de todo mundo, não. Tem gente que a gente suporta mesmo pela fé. Beleza, pelo amor, beleza, mas daí você usar palavras para maldizer ou para desejar uma coisa ruim com a pessoa, não, de forma nenhuma. Quantos podem dizer amém? Ele diz agora: acaso, versículo 11, podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, de uma fonte de água salgada não pode produzir o que? Água doce. Deus, o Espírito Santo, habita em nós. A nossa natureza é a natureza de Deus. Então, o que deve sair dos nossos lábios são palavras de vida e de bênção. Ou de outro modo, você não nasceu de novo. Porque para aquele que nasceu de novo, o que tem que sair é bênção. Amém, queridos? Então, aquela pessoa, conforme esse texto aqui, que não sabe dominar a sua própria língua, é imaturo. E por ser imaturo, perde facilmente o controle dela e acaba estragando o mundo à sua volta, bem como comprometendo até mesmo o seu futuro e as coisas, porque por ser imaturo, por não saber controlar aquilo que sai dos seus lábios, por falta de sabedoria, por não saber dominar a sua própria língua. Mas aquele que é maduro, que é capaz de mudar, ele é capaz de mudar todo o cenário à sua volta, por meio de palavras que produzem vida, esperança e ânimo. Amém, queridos? Diga: eu vou agir assim. Agora, o que acontece? Por que é que muitas pessoas, então, elas expressam coisas ruins? Principalmente quando estão sob pressão ou sob uma forte adversidade, elas permitem que as adversidades externas, que as tribulações externas lhes pressionem de tal modo que aquilo que elas vão liberar pelos seus lábios, que as palavras que elas vão dizer, elas vão exprimir exatamente aquilo que elas estão sentindo ou que elas estão o quê? Vendo. Mas não deve ser assim. Nós devemos mudar o mundo à nossa volta por meio das palavras, e não o contrário, sermos pressionados e liberarmos coisas ruins. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 34, que aquilo que você deixa descer para o seu coração é o que vai sair da sua boca, porque a boca fala aquilo que está cheio o seu coração. Então, tem pessoas que elas não sabem proteger o seu coração, elas acabam absorvendo coisas ruins que as pessoas dizem, acabam absorvendo aquilo que ela está vendo, e por isso enche o coração de coisas ruins. Logo é o que vai sair dos seus lábios, porque a boca fala e o coração está cheio. Lembra que eu disse na introdução de que aquilo que as pessoas dizem a seu respeito
podem relativamente influenciar a sua vida, mas não absolutamente. Quantos lembram? Eu quero explicar isso agora. O que as outras pessoas dizem a seu respeito, bem como sobre o mundo à sua volta, não tem nenhuma relevância, desde que você não dê crédito e não permita que essas palavras influenciem a sua vida, muito menos que elas desçam para o seu coração. Você não pode fazer isso. Você não pode aceitar o que as pessoas dizem isso. O que importa é como você se vê à luz da palavra de Deus. Você não pode ser medido pela opinião dos outros. Mas se você se deixar levar por aquilo que as pessoas dizem a seu respeito, pensam a seu respeito, porque fulano de tal, eu ouvi alguém dizer, eu ouvi uma fofoca, eu ouvi um comentário, me disseram que eu era assim, que eu era assim, que eu era assim, que eu era assim. É a opinião dos outros. Você não pode deixar que isso influencie, que mude quem você pensa a respeito de você mesmo. A não ser que as pessoas estejam certas e erradas por falarem, e ao você ouvir, você refletir, dizer bem assim: rapaz, eu realmente ajo assim, eu tenho que mudar. As pessoas estão certas, eu vou aprender e vou melhorar, mas não deixar que as palavras ou a opinião destrua a sua vida. Diga para o seu irmão, diga: cuide bem daquilo que você ouve. Se for algo ruim, depreciável, o que é que você tem que fazer, irmãos? Se alguém falar algo ruim a seu respeito, você não presta, você não vale nada, você é burro, você é burra, você nunca vai ser ninguém. Eu ouvi isso quando eu trabalhava na oficina mecânica. Na época eu não era convertido. E eu lembro como hoje, eu fui consertar o carro, eu era auxiliar de mecânico, e eu fui consertar o carro, e eu entrei embaixo do carro para consertar, e aí eu pedi ao dono da oficina que ele me desse uma chave. E eu falei: Alexandre sabe quem é. Eu falei: você pode me dar essa chave? E ele disse assim: você está pensando que eu sou o seu empregado? Eu sou o patrão e você é o empregado. Quando você entrar embaixo do carro, já entre com as ferramentas. Se você não entrou, sai e pegue. Agora, quando eu estiver embaixo do carro e pedir, você me entrega, porque eu sou o dono e você é seu empregado. Aí me chamou de filho da peste, filho do cabrunco, filho do não sei o que lá, não sei o que lá. O que vocês imaginarem de nome ruim, ele disse bem assim. Aí eu, chateado com aquilo, saí, peguei a chave, fui consertar a peça do carro. Quando eu bati, quebrou a chave. Aquilo que já estava ruim, piorou. Ele disse: larga essa ferramenta aí tome de novo. Você veio da roça, seu pai é da roça, seus irmãos são da roça, e você vai voltar para lá, porque lá é o seu lugar. E naquele dia pedi demissão. No mesmo dia arrumei emprego em outra oficina. Nessa oficina fui evangelizado. Depois de um tempo aceitei Jesus, já conhece o testemunho. E o fim na minha vida não foi aquilo que ele disse que seria. Agora essa pessoa morreu doente, financeiramente quebrado, dependendo de favor e num caos. Alexandre conhece. Não porque ele falou contra a vida do pastor e Deus castigou. Não. Porque essa era a vida dele. E só falar palavras ruins. Mas aquilo não destruiu a minha vida, não. E olha que eu não conhecia a palavra
de Deus. Eu falei, ok, só não vou trabalhar com você, eu vou trabalhar em outro lugar. E fui trabalhar em outro lugar. Então tem pessoas que às vezes elas ficam absorvendo o que as pessoas dizem sobre ela, e aí se você absorve, aí de fato o que elas dizem tem poder absoluto sobre você. Mas se você não absorve, o poder é relativo. Relativo por quê? Porque você ainda pode não aceitar. E o que você tem que fazer quando alguém falar palavras depreciativas contra você, palavras de maldição contra você, você tem que falar assim: eu não aceito em nome de Jesus. Amém? Você tem que cancelar e falar: eu repreendo em nome. Não é preciso falar discutindo com a pessoa, não. Aí já é falta de sabedoria. Precisa falar na pessoa: eu repreendo, não está repreendendo Satanás. Você está me chamando de diabo. Aí a briga como você vai piorar. Você não tem que falar para a pessoa repreendendo o diabo ofensivamente, não. Não seja ofensivo na resposta. Você apenas volta um pouquinho e fala: eu não aceito essas palavras, eu não sou isso. Eu sou inteligente, eu sou amado, eu sou linda, eu sou lindo. Ainda que você seja tão lindo assim, mas você fala pela fé. Eu me achando pronto, é o que importa, né? Eu sou lindo, eu sou linda mesmo. Eu não sou isso não. Eu sou mais que vencedor. Eu sou inteligente, se bem que eu não passo nas provas, mas eu sou inteligente. Eu vou melhorar, em nome de Jesus. Eu vou melhorar, amém? E aí você fala palavras e carrega. Agora, as pessoas às vezes elas erram porque elas debatem ofensivamente ou debocham. E o deboche não é bom. Se você debochar, mas não anular as palavras, elas vão acontecer. E tem gente que debocha. Não vai não, minha filha. Não vai não. Ai, debocha. Vai ver, tu vai ver. Tu vai morrer primeiro do que eu, miserável. Eu vou estar vivo no seu enterro ainda. Olha que debochar. Que nada, tu é quem vai perder o emprego. Eu vou virar gerente e você vai vir comer na minha mão. Debochar, não debocha. Jesus não debochou de ninguém. Jesus, ele sabia usar as palavras certas. E Isaías 53, 17 diz que você é quem vai refutar, você é quem vai cancelar toda palavra que se levantar contra você em juízo. Amém? Então alguém fala: eu cancelo em nome de Jesus. Mas tem gente que ou debocha, ou debate, ou ainda erra, quando a pessoa fala assim: vire essa boca para lá. Como se o fato de mudar a direção da boca muda as palavras. Se eu disser você não presta, é a mesma coisa. Você não presta olhando para você, você não presta olhando para lá. Eu estou dizendo a mesma coisa. Então você não fala vira essa boca para lá. Não fala virar a boca, porque está saindo a mesma coisa. Quando alguém falar, você fala: eu não aceito em nome de Jesus. Amém? Deus é por mim, Deus está comigo. Provérbios capítulo 15, veja comigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Provérbios 15, versículo 1, diz o que, amados? A resposta calma ou branda faz o que? Desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta o que? A ira. Então, quando alguém vem lhe afrontar com palavras destrutivas, aí você faz o que? Desvia. Fala: ô amado, não diga assim. Ainda que você queira dizer outra coisa, mas você controla e fala: ô amado, ô amada, não fala assim não, em nome de Jesus, amém. Não ressuscite a velha pessoa. Eu estou me libertando, com vontade de dizer umas coisas. Não, pai, pare em nome de Jesus. Pare, meu amado, pare, viu? Pare.
Mas assim não. É a resposta branda. Não, não é assim. Tem um equívoco. Mas a pessoa fala, está ficando doida, é? Olha que brandura. Endoidou agora, foi? Aí, ao invés de desviar a ira, faz o quê? Incendeia mais ainda. Diga, eu estou crescendo e vou dominar cada vez mais as palavras que saem dos meus lábios. Aí eu falei do que as pessoas dizem a seu respeito. E aquilo que o diabo diz? Ele tem poder para destruir você ou o mundo à sua volta? Aquilo que o diabo diz, sim ou não? Sim ou não? Depende. Depende. Se você der crédito, sim. Se você não der crédito, não. Se você anular, não permitir que perturbe a sua mente, você vai vencer aquela adversidade. Na batalha entre Davi e Golias, aquela batalha épica, que é muito falado sobre as pedras, ou o tamanho da lança de Golias e as armaduras, ou propriamente o tamanho de Golias e como Davi era pequeno. Mas o que estava por detrás daquela batalha toda era muito mais um jogo de palavras do que de armas. Golias vinha durante dias e dias afrontando os filisteus, sem levantar a espada, afrontando os israelitas, sem levantar a espada e matar um judeu sequer. Ele apenas estava intimidando-os e levando-os a terem medo, fraqueza, só por aquilo que ele dizia, afrontava, até que Davi ouviu. E quando Davi se apresenta para enfrentar Golias, ele vai de encontro com as palavras daquilo que Golias disse. Golias disse algo negativo, Davi desfez o que ele disse contra ele e declarou uma palavra contra Golias. Golias disse uma outra palavra contra Davi, Davi não acreditou e disse uma outra palavra contra Golias. Golias disse mais uma palavra contra Davi, Davi disse uma terceira palavra contra Golias, e na terceira ele disse bem assim: eu vou contra você em nome do Senhor e eu vou arrancar sua cabeça. Ou seja, eu vou cortar a sua língua e você não vai dizer mais nada. E foi exatamente isso que ele fez. Quando Golias caiu no chão, que já estava morto, ele não disse assim, ok, já está vencido. Ele disse, não, eu vou cortar a cabeça, eu vou arrancar a língua desse camarada, porque eu disse a ele que era isso que eu ia fazer. Uma guerra vencida por palavras. Davi viu que o exército israelita estava sendo intimidado por aquilo que ele dizia, e Davi então entra na batalha dizendo o contrário. Como é que você está lidando com as suas batalhas? Quais são as armas que você está usando? Use as armas corretas, as armas da palavra. Há poder em suas palavras. Você não pode permitir que o diabo bagunce a sua vida. Você não pode permitir que as coisas que entram na sua mente gerem dúvida, medo, angústia, não. Você não pode permitir. Nós temos o segundo caso de Jairo. Em Marcos capítulo 5, a Bíblia mostra que Jairo, eu até já preguei essa palavra para os jogadores no culto lá. E em Marcos capítulo 5, Jairo pede para que Jesus venha à sua casa orar pela sua filha que está doente. E Jesus vai, no meio, Jesus
ele cura aquela mulher com o fluxo de sangue. E enquanto Jairo estava ali alegre, celebrando aquela cura, a fé dele lá em cima, chegaram os homens da casa de Jairo e disseram o quê? Jairo, a sua filha acabou de morrer, portanto não incomodes mais quem? O mestre. Aonde é que esses amigos de Jairo estavam certos e aonde eles estavam errados? A menina tinha morrido ou não? Sim. Eles fizeram algo errado em relatar para Lázaro ou para Jairo que a sua filha havia morrido? Não fizeram nada errado, fizeram certo. Jairo, a sua filha morreu, ok. Agora, quando ele disseram bem assim, não incomodes mais o mestre, aí eles erraram, porque era a opinião deles sobre o assunto. Aí eles erraram. E é exatamente esse ponto onde as pessoas erram, quando elas estão com um relatório ruim. Elas têm um relatório ruim, mas porque o médico disse, agora colocou a opinião dele, que a sentença é essa. Agora porque alguém disse, ao analisar que a sentença é essa, a pessoa então ela absorve aquela opinião, como se aquilo fosse a verdade absoluta para a vida dela. E o que disse Jesus? Ele disse, Jairo, não dê crédito a estas palavras, creia somente. Ele liberou as palavras, e Jairo então fala, prossegue para minha casa. É isso, eu creio. Resultado, ressurreição. O mundo à sua volta, sendo o quê? Transformado, a partir de quê? De palavras. Diga comigo, as palavras mudam o mundo à minha volta. Agora eu quero concluir com esse último ponto, falando o que mais vai impactar o mundo à sua volta serão de fato as palavras que saírem dos seus lábios. Ele diz em Romanos capítulo 4, 16, 17, que ora a promessa vem pela fé, e 16 e 17 diz assim, Abraão, ele creu no Deus que chama à existência as coisas que não existem como se elas existissem. E essa é uma questão, porque as pessoas falam assim, mas eu sou muito realista. Quem aqui é muito realista? Esse ser muito realista não é condizente com ser uma pessoa muito cheia de fé, não. Muito cheia de fé. Porque não dá para você andar na fé e ao mesmo tempo querer andar 100% com os seus olhos naturais, constatando, sentindo, percebendo, vendo, para poder você crer, não. 2 Coríntios 5, 7 diz, visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então Abraão, ele creu no Deus que chama à existência aquilo que não existe como se existisse. Mas tem pessoas que fazem o contrário. Tem pessoas que chamam à existência aquilo que não existe como se existisse. Tipo assim, a pessoa nem está com câncer ou com doença grave, mas porque está sentindo, aí fala, rapaz, eu acho que eu estou com câncer, eu acho que essa doença é ruim, eu estou sentindo que eu vou ficar quebrado, eu vou quebrar, o negócio está ruim financeiramente do meu lado, estou ficando moído, sem dinheiro nenhum. Eu tenho encorajado jogadores do Confiança que estão declarando, crendo na permanência. Eu digo com eles, estou junto, estamos crendo juntos sim. Mas tem pessoas que tá ali no pacote e às vezes fala assim, mas eu sou realista. Tem jeito mais não aqui. Ser realista? Ou nós somos da fé? Nós somos da fé. E enquanto houver esperança, nós estamos juntos crendo até o fim. É assim. E é assim que você deve agir na sua vida. Você vai chamar à existência aquilo que não existe como se existisse. Aí o cara fala, estou sem dinheiro. Ele diz o que? Estou quebrado.
Ao invés de apenas dizer o quê? Eu só estou sem dinheiro, mas eu creio que vai chegar a provisão. A pessoa chega em casa cansada e fala: estou quebrado, estou hoje aqui moído, estou bagaço. Bagaço? Você vai ficar um bagaço mesmo, se continuar falando isso. Não, eu estou cansado, mas Deus renova as minhas forças. Amém? Como é que foi a sua noite? Foi terrível. Terrível minha noite. Terrível. Já estou pensando como é que vai ser hoje. Terrível também. Ai, é isso. É isso. Como é que foi sua noite? Não foi tão boa a de ontem, mas a de hoje eu creio que vai ser uma bênção. Amém? É assim que você diz. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Libere palavras de fé no mundo à sua volta. Diga àquele que está doente: eu sou sarado. Ainda que eu sinta dor, você fala: está doendo, mas eu creio na minha cura. Cristo é a minha redenção, Ele é a minha cura. Eu ando na palavra dEle, eu chamo a existência. E você fala: dinheiro está chegando na minha vida, recursos estão chegando na minha conta bancária. Eu estou desempregado por agora, mas logo estarei trabalhando. Eu estou trabalhando, mas eu creio em aumento de salário, eu creio em promoção, eu creio em estabilidade, eu creio em passar no concurso público, eu creio, eu chamo a existência a realidade, eu chamo a existência a minha casa própria, ou já tem a sua casa, quer uma outra melhor, eu chamo a existência. Não, pastor, mas está bom, mas se Deus me curar, nem precisa prosperidade. Salmo 103, Davi diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça nenhum dos seus benefícios, porque o Senhor perdoa os meus pecados, cura as doenças e enfermidades, e enche a minha vida de bênçãos. Deus nos abençoa de modo completo. Ele tanto quer a sua cura, quanto a prosperidade, quanto a salvação, quanto a libertação, quanto o bem-estar. A Bíblia diz que Deus se alegra no bem-estar, na prosperidade do seu povo. Deus não tem problemas em que você tenha tudo. Ele não coloca uma opção, isso ou aquilo. Em Isaías 1:29, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra. É você quem toma posse, é você quem reina, é você quem governa por meio das suas palavras carregadas de fé. Diga: as minhas palavras são carregadas de fé. Amém? Então você chega em sua casa abençoando, abençoados, amados de Deus. Amém? Eu uma vez orei por um homem que trabalha no INSS ainda. E eu estava em um culto e Deus me deu uma palavra para ele, dizendo que Deus ia abençoá-lo com algo ligado a um processo no trabalho que eu nem sabia. E eu disse bem assim: e Deus, vamos dizer para você chegar no seu trabalho e dizer bem assim: olha, Deus vai me abençoar liberando um processo, e por causa da aliança comigo, todos vocês serão abençoados. E ele chegou na segunda-feira no trabalho e disse isso mesmo para os seus colegas no INSS. E não foram alguns meses, eles receberam uma ação de indenização de trabalho em conjunto, e não somente ele, como todos os colegas foram abençoados. E eles lembraram dessa palavra. Amados, o nosso mundo, ainda que tenha tempestades, mas nós temos que declarar palavras de fé e dizer: a minha vida não vai ser assim, o meu futuro é brilhante, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, eu vou reinar em vida, eu vou andar em vitória, não importa se a multidão está querendo o contrário, o que importa é como você está dirigindo a sua vida como um navio, determinando o rumo e o destino pelo leme que é a sua língua, as palavras que saem dos seus lábios. O Senhor ofereceu para os israelitas uma terra de bênção, a terra da promessa. Mas Deus não disse que lá não havia inimigos.
disse: lá tem inimigos, tem nações que são até mais fortes do que vocês, mas eu vou entregar em suas mãos. Vocês vão vencer, eu sou com vocês. Mas 10 espias voltaram e disseram: a terra é boa, é espaçosa, tem fruto como Deus disse, mas os inimigos são grandes, não vamos entrar, porque nós somos para eles como gafanhotos. Nós somos pequenos, somos impotentes, somos fracos. Eles vão destruir os nossos filhos. Nós não vamos tomar posse, nós não temos condições. Mas Josué e Calebe disseram: não, nós vamos possuir, porque o Senhor falou conosco, Ele está conosco, Ele é por nós. Tem inimigos? Tem, mas nós vamos possuir a terra por herança. Resultado final, passado alguns meses, Josué e Calebe entram na terra da promessa, junto com os filhos que eles disseram que iriam morrer, mas não morreram na terra da promessa. Agora, aqueles que disseram que iam morrer no deserto, todos de fato morreram no deserto. O que é que você está dizendo da situação que você está vivendo e do que você está projetando para o seu futuro? Percebe quando eu digo aqui nessa igreja que não é uma questão de que Deus está no controle? Não é Deus quem está controlando o navio, é você com o leme, e Ele só inspira você, mas não é Deus quem controla a sua vida, é você quem controla, é você quem exerce fé na palavra que Ele inspira você a crer. Mas quando o crente vem e fala: mas Deus está no controle, né? Quando Ele quiser, Ele faz. Se não quiser, Ele não faz. Se Ele fizer, é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Grande coisa isso, dizer isso. De fato é. Ele é Deus de todo jeito. Agora a questão não é se Ele fizer, não é porque Ele é Deus, não é porque se Ele não fez, não é porque Ele não quis fazer. Talvez Ele não fez porque a sua fé não o moveu a fazer. E não porque não foi uma questão de querer nem poder, foi a fé que não acionou o seu poder. Quantos vão andar em fé? Diga: eu creio no poder da palavra de Deus que sai dos meus lábios. Agora, quando você falar algo, fale com fé. Você não fale assim: eu falei isso, o pastor inspirou lá. Aí de repente, na segunda-feira, aconteceu uma coisa negativa. Eu falei, mas eu sabia que não ia acontecer mesmo. Como é que você falou então com fé, criatura? Se você disse que falou, mas já sabia que não ia acontecer. Então, falar tem que ser carregado com fé. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Receberam algo hoje?